Lá vamos para uma nova experiência que eu chamo de interpretação da placa de circuito impresso dos nossos smartphones que recebemos de doação de pais de alunos, de amigos, e através desse trabalho nós desenvolvemos um estudo de análise dos componentes e eu gostaria de compartilhar com você que fez a inscrição no nosso curso e hoje está matriculado no nosso curso de eletrônica de aparelhos celulares ou smartphones. Então vamos rapidamente mostrar para vocês as características dos componentes que nós extraímos do smartphone LG K62 do ano de 2020. Esse smartphone foi doado pelo nosso aluno Matheus Didoni e que ficamos muito gratos por isso. Então temos aqui a câmera frontal do aparelho. Cada câmera tem uma quantidade de pixels que na ficha técnica é possível verificarmos. Então, para quem está fazendo o curso, esse aluno terá ou aluna acesso à ficha técnica e poderá compreender melhor essa questão sobre os megapixels de cada câmera. O que é mais interessante na microscopia é mostrar para vocês a coloração diferenciada entre uma câmera com uma quantidade de megapixels menor e outra maior. Então vejam que aqui nós temos o fundo do vidro esverdeado, enquanto que na câmera traseira nós temos essa característica de vidro com uma coloração mais transparente, menos impactante. Então sempre que vocês forem desmontar smartphones, vocês vão entender isso que eu estou falando agora para vocês, do efeito da coloração. É exatamente essa característica que vai dar maior qualidade para a foto que você tirar com o seu smartphone. Então é preciso saber, né, qual é a melhor câmera, a câmera traseira ou a câmera frontal. Nesse caso aqui, a câmera frontal ela se destaca mais. Continuando a análise, nós temos aqui a região da antena. Nesse smartphone nós temos antenas de Wi-Fi, GPS, Bluetooth, LTE. Nós não conseguimos identificar especificamente quais das antenas correspondem a quais esses tipos que acabamos de apresentar para vocês. Mas o que é mais importante é mostrar a conexão dessas antenas. Aqui nós temos uma antena com os dispositivos SMD aqui presentes. Dispositivos SMD podem ser capacitores, resistores, indutores, diodos. Portanto, todo celular vai ter esse conjunto de componentes SMD justamente para que possam fazer a distribuição da carga elétrica sobre os componentes, permitir a passagem ou não da corrente elétrica e emitir a voltagem para cada componente do aparelho celular de acordo com a proporção de cada carga. Então essa é a função dos dispositivos SMD. Nós temos aqui à direita, depois eu vou mostrar na íntegra, mas aqui é um conector de câmera, conector de uma das câmeras desse smartphone. Então nós temos aqui o conector da câmera, aqui aparentemente é um diodo, mas pode ser um resistor também, eles são muito parecidos. Então a gente precisa fazer o teste do multímetro para identificarmos com precisão. E aqui nós temos a antena, que é geralmente uma peça metálica banhada, eu acredito, a ouro, como esses conectores aqui metálicos do conector da câmera do smartphone, porque o ouro ele permite maior conectividade e condução de corrente elétrica, melhorando, portanto, a performance
do fluxo elétrico dentro do aparelho e favorecendo, portanto, a transmissão de informações ou a recepção de informações. Então, o ouro, nesse aspecto, ele é muito favorável. O que vocês vão encontrar ao abrirem os celulares de vocês, que é muito comum, é a antena rural. É por aqui que nós fazemos o teste de frequência para saber se essa antena está ativa ou não. Então, nós colocamos as ponteiras do multímetro no entorno, na escala de ohmificação, e aí nós vamos observar no multímetro digital 1.5, sempre 1.5, alguma coisa assim. Se variar, variar muito pouco. E aqui nós temos a trilha de conexão entre essa antena rural e os demais componentes SMD. Aqui nós temos uma outra região de antena, porém mais próximo ao conector, que faz o link entre as partes da placa-mãe que estão divididas. Então nós temos aqui um conector um pouco grande e aqui a trilha para que a conexão seja possível. Então nós temos vários conectores e aqui cada trilha fazendo o link com os dispositivos SMD ou demais componentes. Então veja que interessante essa engenharia de telefonia celular. Então isso aqui é o que nós chamamos de trilha lógica. Aqui temos um exemplo de um capacitor. O capacitor geralmente ele tem esse formato aqui meio amarelado, tá? Enquanto que os resistores têm esse formato aqui um pouquinho mais para a cor preta. Então é isso que vai diferenciar o capacitor do resistor. E aqui nós temos o conector entre as placas. Aqui um resistor. Isso aqui que nós estamos mostrando para vocês é um conector da bateria. Veja que é um componente muito pequeno, mas que através da microscopia fica fácil de nós entendermos, principalmente através da trilha lógica que aqui está apresentada, fazendo a distribuição, portanto, da voltagem sobre o aparelho através dessas trilhas aqui presentes. Então ele é deste tamanho, porém as trilhas são básicas, né? Positivo, negativo, que é a carga que será distribuída para o aparelho. E aqui nós temos o exemplo de uma antena vinculada a um circuito integrado. Ela sempre vai estar vinculada a um circuito integrado ou a um chip ou a um módulo, que pode ser um módulo transmissor, receptor de sinais. Então tudo isso é feito através de frequências gigahertz. As antenas podem ser antenas de Bluetooth, de Wi-Fi, de GPS, LTE. Então por isso que nós temos várias antenas distribuídas ao redor da placa-mãe do aparelho. E aqui mais componentes SMD. Esses aqui são chips ou módulos. E aqui nós temos um outro capacitor, aparentemente queimado, tá? Ele está bem avariado. Então olha só como essa região ficou afetada, talvez em função de uma sobrecarga nesse dispositivo. E ao redor dele temos outros capacitores e outros componentes SMD, tais como diodos ou resistores. E também temos os indutores também. Aí precisamos, para identificar, fazer o teste com o multímetro. Essa aqui é a área do microfone. Então nós temos aqui um banco de capacitores, de diodos, resistores, vinculados ao microfone. O celular geralmente tem um microfone primário e secundário. Geralmente eles têm um furinho aqui, ó, mas esse não tem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado ao avaliarmos, porque há celulares que vocês vão encontrar o furinho, em outros não. Os conectores e dispositivos SMD. Aqui nós temos um conector e aqui as saídas através de material metálico
fazendo vínculo com novos componentes SMD. Tá? Então, os conectores sempre estarão vinculados aos componentes SMD, assim como os microfones e também as antenas. Esses componentes são responsáveis pela distribuição da carga e corrente elétrica sobre o celular e tem medição específica para permitir que variações de voltagem ou de corrente elétrica possam ocorrer para as funcionalidades específicas dos smartphones. E aqui uma visualização das características do cabo flat, que é o cabo que faz a conexão com os conectores. Tá? Então você tem, por exemplo, uma câmera e um cabo flat com a ponta de conexão. Então, quando nós colocamos no microscópio, olha só, o que caracteriza é praticamente fiação de cobre aqui dentro, permitindo o envio de uma infinidade de informações que não seria possível através de um único cabo ou dois cabos. Então é por essa razão que nós temos vários cabos, porque a câmera vai captar imagem ou ela vai filmar. Isso requer um grande volume de informações, imagens, som e vídeo. Então, para que o aparelho absorva todas essas informações, é necessária a presença do cabo flat, que vai permitir que todas essas informações passem exatamente através do cabo flat para os demais, para, por exemplo, a memória do computador que vai armazenar todas essas informações. É por essa razão que o cabo flat tem essa característica aqui. Aqui nós temos um exemplo de chip ou sensor. Por exemplo, um celular pode ter um giroscópio. Isso pode ser um giroscópio. Vocês entenderam? Isso aqui pode ser um sensor de proximidade. Então, os sensores hoje eles são muito parecidos com esses componentes. E aí nós precisamos pegar a ficha técnica do aparelho e fazer a análise para sabermos exatamente a qual tipo de sensor corresponde o dispositivo. Então é realmente trabalhoso desenvolvermos estudos na área da tecnologia celular. Aqui nós temos mais um exemplo de capacitor amarelado, aqui mais um exemplo de antena aparentemente banhada a ouro, e aqui um resistor, um outro chip. Tá? Então, sempre lembrando, antena sempre próxima a módulos e a componentes SMD. Temos em seguida aqui a câmera traseira, que é a melhor câmera que tem do celular. É por essa razão que essa coloração azul já indica uma quantidade maior de megapixels. E, portanto, melhor qualidade da fotografia ou da filmagem. Filmagens, por exemplo, Full HD. Aqui nós temos a saída do conector de carga. Veja que já com as trilhas de todos esses metais aqui, temos apenas essa saída aqui, 3 saídas de trilha lógica. Aqui talvez corresponda a um jumper. E aqui nós temos um polo de base para antenas. Aqui nós temos capacitor, temos resistores. Esses componentes aqui eu desconheço, eu não sei exatamente qual é a funcionalidade desses dispositivos. Se são apenas componentes de solda, se são transmissores ou receptores. Então essa informação aqui requererá mais estudos da nossa parte. Sensores, acredito que esse aqui seja um sensor. O celular ele tem sensor de proximidade. Pode ser um desses componentes, assim como pode ser também um sensor de Bluetooth ou tecnologia LTE. Então temos que ir com calma para avaliarmos o que caracteriza esse componente que está com as conexões aqui formadas. E aqui nós temos um exemplo do conector de câmera. Tudo isso aqui banhado a ouro para que a conectividade seja a melhor possível. Veja que câmera fotográfica requer uma conectividade de alto nível.
E aqui nós temos um banco de resistores e capacitores distribuídos na placa de circuito impresso. E, enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, desse contato com a tecnologia dos aparelhos celulares. E até a nossa próxima apresentação. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.